Se você quer se sentir realizado na vida, pare de buscar pelo sucesso. E eu vou te dizer o porquê, te contando sobre a teoria do Viktor Frankl, que foi um psiquiatra fundador da logoterapia dentro da psicologia, que é uma abordagem que fala sobre a busca pelo sentido da vida. Para te contextualizar um pouquinho melhor, toda a teoria do Viktor Frankl foi fundada através dessa busca pelo sentido da vida, que inclusive ele acabou indo para um campo de concentração mais tarde na vida dele, e ele pôde atestar toda a teoria dele na prática, vivenciando essa coisa horrível que foi o Holocausto. Mas hoje eu quero trazer para você o que ele chamou de paradoxo da intenção, onde de uma forma bastante resumida, ele dizia que a intenção excessiva impossibilita aquilo que nós desejamos. E ali na teoria dele, ele cita principalmente a questão da felicidade e do sucesso, que quanto mais a gente busca a felicidade e o sucesso, menos a gente consegue alcançar, porque não é algo que a gente precisa buscar. Na verdade, o sucesso e a felicidade, eles são a consequência de nós vivermos uma vida com sentido. E para ilustrar isso tudo, ele traz dois exemplos principais. Primeiro, ele fala sobre estudos que foram feitos em Harvard, em que uma pequena porcentagem desses alunos buscava pela riqueza e pelo sucesso, enquanto a grande maioria buscava por um propósito, um sentido existencial. E ainda nessa questão de Harvard, ele também traz uma percepção de um assistente dele, que eu não vou saber citar o nome, eu vou colocar aqui por escrito para vocês, que é um nome meio complexo aí de falar, em que esse assistente trazia a percepção de realmente muitos alunos, né, que eram essa representação de uma elite americana, porque para você estudar em Harvard é muito caro e também demanda uma inteligência para que você consiga chegar lá. Muitas dessas pessoas que estavam ali naquele contexto tinham um sentimento de vazio existencial muito grande. Então, de uma percepção de fora, elas eram pessoas bem-sucedidas. Pô, tô estudando em Harvard. Mas dentro delas ali, no seu interior emocional, psicológico, tinha um vazio existencial muito grande. Em contrapartida, ele trouxe como exemplo uma carta de um presidiário norte-americano que dizia para ele que, embora ele percebesse que tinha fracassado socialmente e parado na prisão ali por consequência dos seus atos, ele tinha sentido, tinha encontrado um propósito na sua vida e, em consequência, mesmo estando preso, ele se sentia realizado na vida. E, em consequência a isso tudo, ele trouxe esse gráfico aqui, onde ele diz que, como o Homo sapiens, né, o Homo sapiens no sentido daquele ser que é racional, nós acabamos flutuando sempre entre o sucesso e o fracasso, que é essa linha aqui horizontal. Então, ou nós temos sucesso ou nós fracassamos. Mas ele diz que nós não somos apenas seres racionais, seres pensantes, mas também nós somos seres que sofrem. E sofrem e têm que lidar com o sofrimento de uma maneira digna para trazer ainda mais sentido para a própria vida. E aí ele traz o termo do Homo patiens, que é a linha vertical, onde ao invés da gente flutuar, né, entre o sucesso e o fracasso, a gente flutua entre a realização e o desespero. E aí ele coloca no gráfico, né, aquilo que a gente estava falando dos exemplos dos estudantes de Harvard, em que muitas vezes eles atingiam ali o sucesso, mas que eles se sentiam em desespero existencial. Enquanto o presidiário, ele se sentia realizado, muito embora ele se sentisse um fracasso perante a sociedade. E aí é muito interessante porque ele não está dizendo que para que você se sinta realizado, você precisa ser um fracasso socialmente falando, não. Mas que quando a gente está buscando muito mais pela realização pessoal, através de preencher a nossa vida com esse sentido existencial, a gente consequentemente pode alcançar o sucesso. E até inclusive trazendo outros teóricos para cá, né? Tem aquela famosa frase da ânsia de ter e o tédio de possuir, onde traz essa questão da insuficiência, né, da falta que nós como seres humanos temos. Então, quando a gente está visando esse sucesso, né, a riqueza, o poder, enfim, isso nunca vai ser o suficiente, porque quando você atinge aquilo que você almejava, sempre vai ter algo além para que você almeje e aquilo ali já se torna insuficiente, né? E a gente fica nessa busca tão incessante que faz com que nós entremos aí nesse desespero que o Viktor Frankl fala.
E aí eu acho que é bastante interessante porque não é incomum que a gente veja pessoas muito ricas, pessoas muito famosas, trazendo sobre essa insatisfação pessoal, mesmo tendo atingido questões patrimoniais, materiais, que muitas pessoas almejam, né? Porque a gente vive nesse sistema que faz com que a gente deseje tudo isso mesmo. Então, eu poder me questionar o porquê que eu faço aquilo que eu faço, né? Onde que está o sentido, se é que tem algum sentido nas escolhas daquilo que a gente decide ou não fazer, é que vai editar o quanto a gente se sente bem com aquilo. Porque o sucesso nem sempre é o sinônimo de realização, nem sempre é o sinônimo de felicidade, né? Assim como o sucesso, a felicidade também é uma consequência de nós vivermos uma busca pela realização pessoal, né? Uma busca pelo sentido da vida. Faz sentido para você? Bem, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. E antes de encerrar, eu queria dizer que eu imagino que se você está aqui me assistindo até agora, muito provavelmente você está numa busca por se preencher de mais sentido. E aí eu tenho 2 vídeos aqui no canal que também falam sobre esse tema, né? Sobre a teoria do Viktor Frankl de uma forma mais aprofundada e de uma outra ótica, de outras partes ali da teoria dele, que podem ser de uma super ajuda. E eu vou deixar os links aqui na legenda para você assistir depois, tá bom? E é isso, um beijo, até o próximo vídeo e tchau!